O Henrique pergunta se algum meteoro poderia ocasionar algum dano ao Sol ou ele seria evaporado antes. Não só é evaporado, como muitos cometas são evaporados ou o Sol simplesmente engole esses cometas, cara. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do sistema solar. Na verdade, o sistema solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisa somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No sistema solar nós não somos nada. Quanto mais no universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não causa problema nenhum. Asteroide pode bater no Sol, o asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários. Então você tem os cometas chamados Sun Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. O Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que esse não é visível no Brasil, né? Não. Então vai ter um eclipse do Sol dia 30. Eclipse do Sol, cara. Só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro Mylar, que a gente chama, ou Bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí, escreve filtro solar Mylar, Não é MYLAR. papel alumínio, tá, Não é papel pessoal? alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14 para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo, não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar. Colocar dois óculos. Dois óculos, não olhe com escuro. óculos escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha para o sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não E não olhe. tem que olhar mesmo nunca. O melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um eclipse e tal, é projetando. A melhor maneira de você observar o sol e estudar, se você não tiver o equipamento correto, é projetando o sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá? Inclusive, a gente vê até imagens quando tem algum eclipse que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, tá com um filtro próprio para observar o sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse. Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não só torra a sua retina, né? Causa muito problema. Tanto que o nosso querido Galileu, né? Ele ficou cego, porque ele observava o sol desse jeito e acabou ficando cego. Conheço uma pessoa também que quando ela era criança, ela viu um eclipse. Depois de muitos anos, teve problema na vista. Por quê? O médico, quando chegou, falou assim, cara, sua retina está queimada, você deve ter visto um eclipse sem proteção. Tome muito cuidado. Muito. É que antigamente, até na TV falava isso, né? Para a gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas até na TV era Exatamente. divulgado isso. A melhor forma de observar um eclipse. Exatamente. Cleo Lindsay mandou vintão. Então, opa. Propulsão de foguetes no espaço. Vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço. Boa, garoto. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo, são totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9, você tem o Merlin 1B, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vacuum. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara, porque no vácuo, ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a Crew Dragon chegou, a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você está no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, na verdade, é muito simples, entendeu? O que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás e quando ela joga um negócio para trás, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo,
de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então você não sabe. Você mandou uma sonda para Marte, ela viajou 9 meses, 8 meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então é isso que acontece. Mas não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá, eles ficam jogando, né? A Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Dragon tem isso, todas eles têm, tá? Então não é tão complicado. O Bruno pergunta, depois que o hélio começar a virar CO2, o Sol vai ter características diferentes? Mas o hélio não vai virar CO2 não, viu, cara? A sequência é assim, o hidrogênio se funde e vira hélio, o hélio se funde e vai virar, se não me engano, é nitrogênio, depois oxigênio, depois carbono e tal. Sim, o Sol vai ter características diferentes. O Sol, ele tem como ele é uma estrela tem uma vida. Então, o Sol hoje, ele é um tipo de estrela. A gente chama de anã amarela, se não me engano. Ela tem até uma classificação, tipo G6 e tal, que é a classificação do Sol astronomicamente falando. Por quê? Porque ele está nesse momento da vida dele de queimar hidrogênio, fundir hidrogênio em hélio. Quando ele for fundindo hélio, fundindo nitrogênio, oxigênio, ele vai virar outro tipo de estrela. Vai virar uma gigante vermelha, não uma super gigante. Uma gigante vermelha. Depois, a gigante vermelha vai perder as camadas e o Sol vai virar uma anã branca. Então, basicamente, esse é o ciclo aí. Está queimando combustível, né? Está queimando combustível, isso aí. O José Reis mandou 10,90. 10,90. Qual a velocidade que o Sol... gira? Não, calma ainda que subiu. Qual a velocidade que o Sol se move no espaço? Cara, excelente pergunta, hein? Vamos ter que consultar ali, porque o Sol, ele gira, né, em torno do centro da galáxia, tá? E ele demora 430 milhões de anos, se não me engano, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Agora, a velocidade, só consultando ali, Mulambo, depois consulta ali para nós qual que é a velocidade do Sol transladando, né, o centro da galáxia. Tá? Mas o Sol tem uma velocidade, sim, gira em torno do centro da galáxia e dá até para fazer uma conta, né? Que você pegar, acho que é 430 milhões de anos e o Sol tem 5 bilhões de anos, arredondando, dá para você saber quantas vezes, mais ou menos, o Sol, quantas voltas, né? O Sol deu ao redor do centro da galáxia, basicamente. É 400? Achei que era 200, é 200 e pouco. Eu achei que sim. É alguma coisa assim. 230 ou 430 milhões de anos. Tem que perguntar para a inteligência artificial. Tem que perguntar para a nossa inteligência artificial ali. Já responde. A gente vê e te fala que é a velocidade. Rafa, em que posição da galáxia o Sol fica? Embaixo ou em cima da galáxia? Boa pergunta, cara. Não fica assim. Primeira coisa que no espaço, esses conceitos de embaixo e em cima, cara, eles basicamente não existem, tá? Mas se você considerar que a nossa galáxia, ela tem um disco, né, principal, nossa galáxia tem um disco achatado, tá? Essa é a Via Láctea, deve ser assim. O Sol não, o Sol fica no disco da galáxia. Ele não fica em cima do disco nem embaixo do disco. Aliás, tudo fica girando nesse disco. O que fica em cima e embaixo do disco são aqueles aglomerados globulares lá, que o Rafa, que veio aqui, né, estuda. Sim. Lá da USP, entendeu? Aí os aglomerados globulares ficam em cima e embaixo do disco galáctico. O Sol não, o Sol fica num braço espiral da Via Láctea, localizado nesse disco, tá? Que é um disco achatado assim. Um disco plano, pra galera que gosta. Pessoal que gosta do... Matheus Marcelo mandou 5. Sérgio, poderia explicar a diferença entre órbitas keplerianas e não keplerianas? Cara, órbita kepleriana são as órbitas aí que basicamente seguem as leis de Kepler, né? Que é aquele lance da órbita ser elíptica,
da velocidade, né, da estrela estar mais perto de um dos polos ali da elipse, de quando o objeto passa mais perto da estrela, ele anda mais rápido que ele está mais longe, porque ele tem que cobrir o mesmo espaço, tudo mais. Isso são órbitas keplerianas. O problema é que isso funciona quando você tem, tipo, o Sol, uma estrela bonitinho. Quando você passa a ter sistemas binários, sistemas com 3 estrelas e por aí por diante, aí as órbitas não seguem mais isso. Então, porque você tem órbita, por exemplo, você tem planeta num sistema binário que ele pode fazer um 8, ele pode orbitar as 2 estrelas. E aí já é outro esquema, ele não segue esse negócio de elipse nem nada. Então, as órbitas keplerianas são as que seguem lá as 3 leis de Kepler, que ele que definiu isso. Fora isso, saiu disso, então você tem sistemas binários e tal, aí a gente está em órbitas bem complicadas, no caso. Rafael Liberato mandou vintão. Valeu. Boa noite, Serjão e Ned. Mercúrio, Vênus e Terra serão, entre aspas, engolidos quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e os demais planetas do Sistema Solar tendem a se tornar planetas errantes ou continuarão em sua órbita atual? Ótima pergunta, cara. Na verdade, até Marte vai ser engolido, viu? Nessa brincadeira aí. E é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque já fizeram essa simulação, esse estudo e tudo mais. Sabe qual objeto do Sistema Solar que vai estar na zona habitável? Europa. Por isso que o pessoal fala tanto de procurar vida em Europa e tudo. Porque daqui a 5 bilhões de anos, Europa, o satélite de Júpiter, vai estar na zona habitável desse Sol aí novo que vai... Não é que vai aparecer, né? Mas desse desenvolvimento aí da vida do Sol. Agora nós, vamos embora, vamos para dentro do Sol. Isso é muito legal, porque como que os astrônomos acabaram chegando nessa conclusão? Eles começaram a observar um tipo de estrela chamado anã branca, e eles começaram a detectar planetas ao redor de anã branca. Aí você fala assim, ué, mas não pode ter planeta ao redor de anã branca, porque a anã branca é uma estrela que morreu. E aí qual foi a conclusão? Não, antes de morrer ela virou uma gigante vermelha. Então aqueles planetas, eles estavam ali, eles eram muito longe da estrela, e quando a estrela passou por todo esse processo, os planetas ficaram. Então, os outros planetas vão ficar e a Europa vai estar na zona habitável. Isso vai ser legal pra caramba. Por isso que o pessoal quer ir para a Europa. O Brito perguntou: de que maneira a atividade solar impacta a atividade humana aqui na Terra? Cara, atualmente é muito grande a nossa preocupação, né? Todo esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, você depende da internet. A gente depende de satélites. Hoje, dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS. Mesmo que você saiba o caminho, você ainda liga, entendeu? Então, a gente depende de satélite, a gente depende de internet, a gente depende dos meios de comunicação e tudo. E essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por exemplo, semana passada teve uma grande explosão no Sol que foi em direção à Terra. Quando essa massa de partículas chegou, ela causou um blackout nas comunicações via rádio. Então, o cara que está lá perdido no meio do mar, ele tenta se comunicar via rádio com alguém, ele não conseguiu naquele momento. Depois passou. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembre-se que lá nos anos 1889, teve um evento chamado Evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui no Sol, aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite, tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande mesmo. E essa questão do monitoramento do Sol é importante exatamente para se fazer uma previsão de quando isso pode acontecer novamente, igual a gente faz previsão do tempo. Então, por isso que é importante estudar o Sol. Isso mesmo.
Tanto que a ciência que estuda isso, ela chama-se Space Weather, que é clima espacial. Por quê? Às vezes vem aí uma massa de partícula, você manobra o satélite para ele não pegar isso, ou você melhora a proteção do satélite. Astronauta não pode sair para fazer caminhada espacial. Se tiver uma caminhada espacial, eles adiam, né? Exato. E agora, há pouquíssimo tempo, nós vimos o que aconteceu com os Starlinks, entendeu? O que aconteceu? Eles estavam numa órbita baixa ainda, não tinham ido para a órbita final deles. Quando essa massa de partículas chega na atmosfera da Terra, a atmosfera fica mais densa. A atmosfera mais densa, aquele satélite ali, ele não estava preparado para aquele tipo de atmosfera. Então, aumentou o arrasto. Aumentou o arrasto, ele caiu. Caíram todos de uma vez por conta disso. Então, esse monitoramento é muito importante hoje. Teve até gente comemorando, né? Essa queda. Opa, muita gente comemorou, pra caramba. Ainda mais do Elon. Pô, bilionário se ferrando, a galera vai a loucura. O Marcelo Lemos, ele mandou 10. Valeu, Marcelo. Sacane, explique o Big Bang como era antes. Não é do Sol, hein? Nós somos mercenários, né? 10 vale. Como era antes, cara. Mas aí, cara, ninguém sabe, né, cara? Olha, a gente já não sabe nem se foi mesmo o Big Bang, né? Todas as evidências levam a crer que sim, o universo começou com essa grande expansão. Agora, teve alguma coisa antes? Essa é uma das grandes questões da humanidade, entendeu? O próprio Stephen Hawking já conversou sobre isso. Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, assistam lá, onde eles discutem isso aí. Será que teve alguma coisa antes do início do universo? O que teve antes do início do universo? Existem teorias para explicar isso. Existe teoria que diz que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Vai ficar num ciclo. Então, antes dele morrer totalmente, ele tipo que renasce de novo. Agora, teve alguma coisa, teve um ponto zero onde tudo começou, onde a flecha do tempo começou a disparar, o que teve antes dela? Isso aí, cara, é muita divagação, cara, para tentar entender isso, viu? Ivan Rosa pergunta, como se deu a formação do Sol? Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como, basicamente, todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente, por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não, uma nuvem não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí, ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeirona aí tá legal. Então, a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente, juntas. Tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal. Ó. Então, as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs. Mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício
dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então, começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás. Isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? Porque o Sol nasceu nesse ambiente aqui, agora onde elas estariam. Então tem um pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu e é assim basicamente que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Até um certo momento, tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir e tal, veio o nosso querido Hubble, e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem, a nebulosa de Órion. Rafa pergunta, explosão solar pode nos destruir? Cara, poder do destruir teria que ser... o problema é como é esse poder aí nos destruir. Destruir o quê, né? Muita gente fala, né, que a sexta... A gente já teve 5 extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá? É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo é um pontinho, mas devido à distância a gente fica os efeitos que acabam chegando aqui, né? São um pouco menores, né? Vão diminuindo. O Rafael mandou 5. Valeu, Rafael. Serjão, paguei 350 no Space Today Plus. Boa! Mas influenciado pelo momento em que você disse que poderia ter assuntos OVNIs. No aguardo dessa plataforma. Abraço. Prometo, cara. Prometo. Vamos lá, quem não sabe aí, não está sabendo, Space Today Plus, plataforma aí, vai ser a maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo, hein? Então, entra aí no catarse.me/Space Today Plus. Vai lá e ajude sim, cara. Fica tranquilo que vou fazer conteúdos sobre OVNIs. Eu vou chamar de OVNI, hein? Eu não vou entrar nessa onda aí de chamar de UAP, não. Essa boiolice aí que... Tô brincando. Você que é uma vontade de ser cancelado, tá doido? Não, é porque agora o pessoal fala só de UAP e tal. Aí, ó, o Mulambo colocou aí, ó. Tá lá, ó. Estamos com 290 mil. Temos que chegar a 400, porque senão é tudo ou é nada. O Mulambo vai deixar aí na descrição para nós, ó. Vão lá no Catarse, então, e ajude a criação do Space Today Plus. E eu falarei sobre OVNI, sim. Pode, manda bala. Vai desmentir todas aquelas histórias? Vou explicar para vocês a verdadeira história. Eita. E tu tem material para isso, né? Eu tenho. Isso eu tenho. Matheus Moreira mandou 5. Valeu, Matheus. É possível o homem criar um sol? Ué, estamos criando, né, cara? Estamos criando um mini sol, né? Então, lá na China tem o famoso segundo sol, que é o que é o segundo sol? É o reator de fusão nuclear. É uma maneira de você imitar o funcionamento de uma estrela, cara. Você cria energia fundindo átomos. A mesma coisa que acontece no Sol, entendeu? Então, assim, a gente tem, lógico que são pequenos, né? Pequenos exemplos de pequenos sóizinhos aí que a gente consegue gerar. Tanto que a temperatura ali do reator chinês já bateu mais de 100 milhões de graus. Tudo bem que foi por um curto período de tempo. O sonho de todo mundo é manter essa geração aí estável, né? É manter ali os átomos se fundindo e tudo mais, e tudo isso estabilizado para que possa gerar energia que o Sol gera aqui na Terra. Então, sim, né? Tanto que nós temos aí o segundo Sol chinês. Entrem lá que vocês vão ver. Um reator de fusão, um tokamak lá, que é um reator de fusão nuclear muito legal.
E tem o ITER, né, que é o projeto aí mundial também, não tem só na China, tá, esses reatores. A Alemanha tem, França tem, Estados Unidos tem, tudo isso. O Iago Fernandes, ele mandou 5. Valeu, Iago. Sérgio, você poderia ensinar a fazer mini foguete no seu novo projeto Space Today Plus? Eu tenho que aprender primeiro. Pô, mas dá para chamar o pessoal de ATM dá pra chamar, e dá pra fazer chamar. sim. Foguete, né, que ele quer, né? Foguete. Foguete, dá pra gente bolar, sim, Tem um pessoal que tem uns projetos legais. Tem. O foguete a gente tem um cara lá de Recife, é um cara muito gente boa, é o cara que mais faz foguete, ele faz os foguetinhos pequenininho, e ele, aí a galera aí, se tiver alguém de Recife aí, ó, eu esqueci o nome dele. Ele faz lá no sítio dele, mas tem determinados finais de semana que fecham ali um pedaço da praia para ele poder lançar os foguetinhos dele. É um foguetinho desse tamanho, assim, é legal pra caramba. O foguete vai e volta de paraquedas. Tem aqui em São Paulo também. Tem até eventos de competição. Isso é importante falar, né? Bem lembrado aqui pela NED. Existem eventos no Brasil da galera que mexe com foguete, né? Não é, lógico, do nível lá dos Estados Unidos, que lá... Mas tem a galera aqui que faz. Acho que até o Ratão, né? O Rato Borrachudo, ele já teve num evento... Ele teve num evento de robô que as equipes de foguete foram falar com ele. Tá? Então, é assim, tem que sim. É legal pra caramba. Podemos sim. O Alisson pergunta: como calcular a idade do Sol e como saber quando vai para o saco? Boa, garoto. Como que os astrônomos sabem, né? Esses 5 bilhões de anos aí que a gente fala tanto. Muito bem. Existe na astronomia um negócio muito famoso, muito mesmo, só que é muito complicado, tá? Mas, assim, tentando simplificar ao máximo, chama-se diagrama HR. 2 caras, o Hertzsprung e o Russell, criaram, observando milhares e milhares de estrelas, eles criaram um diagrama que conta a história. Escreve aí, Mulambo, só para mostrar para a galera, chama diagrama H-R. Esse diagrama, ele conta a vida da estrela. Tá? Ele conta a vida da estrela. Como que você faz esse diagrama? Você começa a observar uma estrela, outra, e o que você coloca nesse diagrama aí? Você coloca a luminosidade, e pela luminosidade da estrela, existe uma equação, a gente consegue calcular a temperatura. E aí você vai lá e pá, coloca ele lá no diagrama. E aí, observa outra estrela, calcula, pá, outro pontinho no diagrama. E vai fazendo, com várias estrelas, sem você saber que tipo de estrela que é, nem nada. Fez o diagrama, vai criar um diagrama aí, ó. Põe aí as imagens aí, ó. Vamos pegar uma aí legal para mostrar. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer um tamanho maneiro. Cadê ela? Aí. Tá legal. Pode aumentar um pouquinho aí só? Então, ó. Tudo isso aqui, ó, são estrelas. Então, o cara foi ali, foi medindo uma estrela, outra, tal. Aqui tem a temperatura e a luminosidade ali, ó, tá? Luminosidade num eixo, temperatura no outro. E os caras vão plotando. Aí criam o diagrama. Tudo isso aqui é um monte de estrelinha que eles foram medindo. Mediram estrelas anãs brancas, mediram estrelas gigantes, supergigantes e tudo mais. Depois que tinha um monte de estrela medido, o que os caras foram lá? Mediram o Sol. Vai lá e mede o Sol. Então tem um determinado ponto aqui que você põe o Sol. E na hora que você põe o Sol nesse gráfico, o Sol, essa diagonal aqui, ó, que aparece um monte de estrela aqui concentrada, eles deram o nome de sequência principal. E o Sol, ele está bem no meio dessa sequência principal. Então, cara, com isso a gente sabe exatamente quanto tempo o Sol demorou para chegar até esse ponto e quanto tempo ele vai demorar para percorrer o resto e navegar aqui pelo nosso querido diagrama HR. Então, esse aqui é o famoso diagrama, esse diagrama aqui que conta a vida das estrelas, é a coisa mais importante para quem estuda estrela. Então, o cara que estuda estrela, observa um aglomerado globular lá, ele faz o diagrama HR, observa um aglomerado aberto, faz o diagrama HR, porque é nesse diagrama que você vai contar toda a historinha da estrela. Lógico que hoje é muito mais fácil, né? Você aponta o telescópio que tem um instrumento ligado, já sai ali do lado, ali já sai o diagrama HR do que você está fazendo, tá? Mas é assim
que os astrônomos fizeram, que esses caras aí são muitos. Eu tenho um podcast meu, Horizonte de Eventos, saudoso, faz tempo que eu não faço ele, mas lá tem um episódio contando toda a história do diagrama HR. Então, se você quiser mais detalhes, vai lá ouvir, mas é assim que eles fazem. O Leonardo Almeida mandou 5. Valeu, Leonardo. Boa noite. Como é possível esses cometas que passam de tempo em tempo? Eles sempre vão ser assim? Sempre vão ser assim, dependendo da distância que eles passam do Sol, né? Por exemplo, existem cometas, cara, que eles não chegam perto do Sol. O cometa aí, ó, que o brasileiro descobriu, né? Bernardinelli lá, Bernardinelli Bernstein, que é o maior cometa já descoberto no Sistema Solar, ele não chega nem perto do Sol. Ele vai chegar ali em Saturno, né? E vai voltar. Então, assim, existem cometas que não dão a voltinha toda no Sol. Agora, tem cometas que dão. Ó, o Halley está aí e passa, não tem problema nenhum. Porque esses cometas eles passam longe do Sol. Eles passam perto em termos astronômicos, mas é longe pra caramba. Então não tem problema nenhum. Agora, existem cometas que mergulham no Sol. Os mais recentes aí que mergulharam foi acho que aquele Side Spring. Lá em 2013, tinha um cometa que todo mundo falou, nossa, esse vai ser o cometa do século e tal. Quando ele virou ali no Sol, ele mergulhou no Sol. Ele nem apareceu do outro lado. E depois apareceram imagens dele sendo consumido pelo Sol. Então, agora os outros não, os outros passam longe. Então, esses cometas periódicos aí de longo período, Halley, Hale-Bopp, Lovejoy e por aí vai, eles vão continuar. Yakutake, eles continuam. Não tem problema nenhum, cara. Tá? O Nathan, ele pergunta o que aconteceria se o Sol caísse num buraco negro? Pergunta de leigo, não me leve a mal. Não, que é isso. Pergunta sensacional, cara. O que acontece quando o Sol cai num buraco negro? Ou vamos pegar qualquer estrela cai num buraco negro. Acontece, cara, um evento muito sensacional que os astrônomos conseguiram observar poucos, porque isso não é uma coisa muito fácil de se ver. Mas o negócio chama-se evento de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, a estrela começa a orbitar o buraco negro. De repente, essa estrela começa a chegar muito perto do buraco negro. Passa pelo horizonte de eventos. Passou pelo horizonte de eventos, o que acontece? Ela é sugada, uma parte dela é sugada e a outra parte tenta resistir. E depois a estrela inteira é sugada. Tá? Então, se o Sol entrasse no buraco negro, aconteceria isso, cara. Ele seria sugado pelo buraco negro, passando o horizonte de eventos, ele seria sugado e aconteceria esse evento aí, que é uma das maneiras que os astrônomos usam até para descobrir alguns buracos negros, são descobertos graças a isso. Ou pode ficar como as estrelas aqui, algumas que nós temos aqui na nossa galáxia, que ficam orbitando o buraco negro e nunca caem. Ou, às vezes, pode cair algum dia, né? E o buraco negro não suga nada. É, a estrela que chega ali, né? O Gustavo Lima... Gustavo Lima? Opa! Mandou 5. Pô, só Gustavo Lima. 5, cara. Pô. Boa noite, Sérgio, Ned e Mulambo. Boa. Olhar o nascer ou pôr do sol é tão prejudicial quanto um eclipse? Abraços do sul de Minas. Cara, assim, eu duvido, cara, que você vai conseguir olhar para o sol, cara. O que acontece no nascer e no pôr do sol, vou te falar o que acontece. Aquela posição no horizonte, normalmente você tem uma grande quantidade de atmosfera que acaba filtrando o sol. Então você tem um filtro natural. Só que eu duvido alguém conseguir ficar olhando para o sol. Você não vai conseguir ficar olhando para o sol tipo uns 5 minutos assim. E uma coisa também, né? Lógico, né? Olhei para o nascer do sol, fiquei cego imediatamente. Não é assim, tá? Mas dificilmente você vai ficar. Agora, o que acontece às vezes? Olha só que interessante. Vou pegar o exemplo aqui de São Paulo. Então, às vezes você sai de casa tipo 6:30 da manhã, na hora que o sol está nascendo, tem uma névoa muito grande, inversão térmica, esse monte de coisa. Tudo isso cria um filtro tão grande que na hora que você olha para o sol tá uma bolinha assim, ó, perfeita, perfeita. Aí você pode olhar tranquilo, cara, porque se não tá te irritando o olho, não tem problema, cara. Eu duvido que você vai conseguir ficar olhando para o sol muito tempo, não consegue, entendeu?
É que você deve estar falando desse pôr do sol. O pôr do sol ele fica muito bonito. Meio avermelhado. Meio avermelhado. Mas o avermelhado vem da onde? Vem da poluição e de tudo. Aí, cara, tá tranquilo. Isso aí já é um filtro para os seus olhos. Tá tranquilo. Agora, pega o sol ao meio-dia. Olha, você não vai conseguir nem chegar perto para olhar para o sol, entendeu? Mas não olhe, tá? A melhor coisa é não olhar. Evite. Evite. Se puder, evite. Agora, olhar um segundinho também não vai te matar, não. Ah, 1 segundo é 1 segundo. Ah, muita gente tira foto do pôr do sol e tal, não? Sim. A questão é o olhar diretamente para o sol. Essa é a questão. Exatamente. E o que nós já estamos falando de eclipse e tal, por que o eclipse ele complica um pouco mais? Porque no eclipse, quando o sol ele está sendo eclipsado, tá um pouco mais escuro. Quando fica um pouco mais escuro, a tendência é a sua retina abrir mais. Então, quando ela abre mais, entra mais luz lá dentro. Quando você olha para uma coisa muito brilhante, a sua retina fecha automaticamente. Então, ela bloqueia essa luz. Então, é isso que acontece. Temos Sparks. Opa, tem Sparks? Manda na tela. Sparks, vocês aparecem na tela, tá? É, a NED que mandou? A NED! A NED que mandou. A maioria das estrelas do universo são binárias. Se o Sol teve uma irmã. Ah, boa, hein, NED? A irmã do Sol. Isso aí. Então, é aquele negócio lá, né? O que aconteceu? Tem o pessoal que procura as irmãs gêmeas do Sol. Aquela, igual as Pleiades ali, né? Nascem as estrelas, elas nascem todas juntas. Só que elas começam a se movimentar de forma diferente e acabam se afastando. E aonde que elas foram parar? Então tem grupos e grupos de pesquisa hoje que estudam onde estão as irmãs gêmeas do Sol. O Sol não deve ter tido uma só, deve ter tido várias irmãs. E o que a NED falou é verdade, a maior parte das estrelas são binárias. O Sol acabou ficando sozinho. Pode ser que tenha irmãs gêmeas do Sol que ficaram juntas por aí. Aliás, o Melendes, né, aqui na USP, ele é um dos expoentes aí em procurar as irmãs gêmeas do Sol. Porque olha só qual que é a ideia dele. Todo mundo quer procurar o quê? Um exoplaneta parecido com a Terra. Ele pensou um pouco diferente. Ele falou assim, vamos procurar uma irmã gêmea do Sol? E aí a gente vê se ela tem um planeta, porque aí tem a chance de ter um planeta parecido com o nosso. Então, essa que é o tchan. Tem um sistema planetário parecido, né? Exatamente. E para ser irmã gêmea do Sol, ela tem que ter a mesma idade do Sol, a mesma composição química do Sol, uma coisa muito importante que os astrônomos usam, chama-se metalicidade, a mesma nível de metalicidade, a distribuição dos elementos tem que ser igualzinho, o mesmo brilho, o mesmo tudo, tem que ser gêmea, né? Então, essa que é a grande dificuldade. Pessoal, tem muita gente procurando isso hoje. Itan Mendes mandou 5. Opa, valeu, Itan. Professor Sacani, é possível existir um planeta habitável orbitando uma anã branca? E se Júpiter, entre aspas, virasse um Sol, qual tipo seria? Amo o teu trabalho. Valeu, obrigado, cara. Bem, Júpiter não tem como virar uma estrela, tá, galera? Esse negócio aí, que Júpiter é uma estrela que não deu certo. Não é, tá? A formação de Júpiter é uma formação de planeta, não é uma formação de estrela. A formação de estrela é aquela que eu expliquei para vocês. E os planetas? Os planetas se formaram depois, quando um disco protoplanetário ficou girando ao redor da estrela e tal. Júpiter, para se transformar numa estrela, ele teria que ter, no mínimo, 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então, não viraria uma estrela. Se por acaso ele virasse, seria uma estrela, uma anã, uma estrela bem pequena e tudo mais, tá? Isso é uma parte. A outra parte, o que é mesmo que ele perguntou? Tu? É sobre se é possível ver um planeta orbitando, um planeta habitável numa anã branca. Pode ser, porque como que você calcula, né, a zona habitável? A zona habitável depende de cada estrela. É aquilo lá que eu falei. Quando o Sol virar gigante vermelho e tal, Europa vai estar na zona habitável. Quando o Sol virar uma anã branca, vai ter ali. Então, existem também estudos hoje que procuram esse tipo de planeta na zona habitável. O planeta está na zona habitável não quer dizer que o planeta tem gente morando lá. Habitado. Tá? Exatamente. É habitado, né? Exato. É aquela questão. Basicamente, a zona habitável é um local propício para a água líquida existir na superfície.
Basicamente é Exatamente. isso. E não necessariamente que existe vida naquele planeta. É a quantidade de energia que o pessoal calcula. A zona habitável é definida, a quantidade de energia que chega naquele objeto é exatamente igual à energia que chega aqui na Terra vinda do Sol. Então, para cada estrela se calcula essa energia aí é onde a água fica líquida. Mas Isso aí. a anã branca, tipo, o planeta não estaria muito frio para ter água na Isso. Ou ele superfície? teria que estar muito perto da estrela, É. né? Então, aí exatamente. Marcos Otávio mandou vintão. Valeu, Marcos. Serjão, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a gravidade não iria expulsar a Terra para longe ao invés de engoli-la? Que gravidade, cara? Estamos falando da gravidade. A gravidade não expulsa, né? A gravidade ela atrai. Então, se o Sol, quanto maior o Sol, maior a força gravitacional dele, mais coisa ele vai atrair para ele, né? Não vai expulsar, entendeu? Você pode estar querendo dizer que tipo, o Sol vai crescendo e, tipo, sei lá, bate na Terra e joga a Terra. Não, porque não pode ser a gravidade, cara, entendeu? Na A gravidade é uma não. força de atração e não de repulsão. Então, se o Sol começar a crescer, vai aumentar a força gravitacional dele e vai atrair as coisas. Mas nem é isso que vai acontecer, porque no caso da gigante vermelha, o que vai acontecer é que nós vamos entrar na atmosfera solar. Só que vai ser um negócio tão quente e tal que vai acabar sendo consumido. É isso que acontece. Tanto que depois vai chegar num nível que essa estrela não consegue mais ficar estável. Ela começa a perder as camadas externas dela e cria o quê? O que a gente vê hoje que são as nebulosas planetárias. Então a nebulosa planetária nada mais é do que isso. Coloca aí, ô Mulambo, uma foto da... Coloca assim, ó, nebulosa planetária olho de gato. Ah, qualquer uma dessas aí tá legal. Coloca aí imagens aí. Pode pegar essa aqui, ó. A olho de gato mesmo. A olho de gato, cara, é um exemplo assim sensacional. Então, o que é uma nebulosa planetária? Ó, aqui no meio você tem uma anã branca, uma estrela, e essas conchas aqui que você vê, ó, tá vendo essas conchas aqui, ó? Isso aqui são as camadas exteriores da estrela que foram sendo expulsas. Então elas vão sendo expulsas e formam isso aqui. E aqui no meio vai ficar o Sol. Então isso aqui é mais ou menos um retrato do que deve ser o Sol daqui a uns 5 bilhões de anos. A gente deve virar, o Sol deve virar uma nebulosa planetária e a Terra consumida. Mas a gente não vai ver, não. Não vamos estar aqui, né? 5 bilhões é um bom tempo, né? Rafael, ele mandou vintão. Valeu, Rafael. Boa noite. O que podemos dizer sobre o centro do universo em Tulsa, em Oklahoma, Estados Unidos, e sobre o eco que se faz neste círculo? Também não entendi. Não entendi nada. Como que é? Coloca aí, Mulambo. Eco no círculo em Tulsa. Vamos ver o que é isso, cara. É que vocês vêm com os negócios. Eu não sei o que vocês ficam fazendo na internet, cara. Pô, vai lá, assiste o Space Today, Ned Oliveira, né, Ned? Vocês ficam vendo uns negócios muito de louco. Eco no círculo de Tulsa. Existe isso? Círculo, né? Acho que é círculo, não é? Então. Podemos dizer sobre o centro do universo em Tulsa, em Oklahoma, Estados Unidos, e sobre o eco que se faz neste círculo. Aí, ó, já achou. Ó. Achou. Tá vendo? Mulambo. Existe um centro do universo em Tulsa, nos Estados... não, cara, pelo amor de Deus, cara. Vamos dar a view aqui pro Mega Curioso, viu, Mega Curioso? Depois você ajuda nós. Cara, isso não existe isso não, cara, tá? Isso aí deixa quieto, cara. Isso aí é coisa de maluco, cara, entendeu? Mas não é centro de universo aqui, cara. Não tem universo, cara, não tem. Você tem um centro. Agora o pessoal, onde que aconteceu o Big Bang? Ele não aconteceu num ponto determinado, entendeu? Como que a gente sabe disso? Cara, a gente olha para todo lado que a gente olhar no universo, a densidade de estrelas, né, é o que a gente chama de universo isotrópico e homogêneo. Ele é a mesma coisa. Agora, isso aqui deve ser coisa de maluco, cara. Criado em meados da década de 80. Então, aí, já começa aí. Década de 80. Essa época era... Foi uma década perigosa. Após um incêndio que forçou a reconstrução de uma ponte em Tulsa,
O centro do universo é um pequeno círculo de concreto de 30 polegadas, menor que os telescópios que a galera tem aí. Feito de 13 tijolos, que possui 2,5 metros de diâmetro. Vai baixando aí, ó. Mas o que isso tem a ver com o centro do universo? Vamos ver o que os caras explicam. O governo de Tulsa atribuiu esse nome à estrutura por ela apresentar algumas anomalias acústicas. Quando a pessoa se posiciona dentro do círculo menor e fala algo, é gerado um eco em um volume... Ah, tu tá de brincadeira comigo. Também o governo de Tulsa não tinha nada para fazer, né? Mas com certeza deve gerar muito turismo. Até hoje não encontraram uma resposta definitiva para esse tipo de anomalia. Apenas teorias, sendo que algumas delas, as mais óbvias, apontam para fantasmas e dimensões... As mais óbvias, né? As mais óbvias. O Mega Curioso também é foda. As mais Mas óbvias. Então esquece esse negócio, cara. Tem coisa melhor para você ver na internet, viu? Nem sabia disso aí. Sabia disso, né? Não, tô sabendo agora. Nunca tinha ouvido falar do Tulsa. E essa questão, o centro do universo, se existisse ou se existe um centro do universo, para a gente, entre aspas, encontrar, teria que saber o todo do universo, né? O tamanho. A gente não sabe. Exatamente. E te garanto que não ia ser nem Tulsa, cara. E nem naquele círculo de concreto ali. Mas fantasma aí, poderia como ser. chama o cara que perguntou? Aí eu te refuto, cara. E o pessoal que fala que o centro do universo, Rafael, fica aqui, ó, na Chapada aqui, ó, em Goiás aqui, ó. Entendeu? E aí? E agora? Como que fica? Porque ali é o centro, cara. É ali que tem toda uma energia e tal. Tá vendo como que é essas teorias de conspiração? Eu monto uma aqui pra você agora. Putz, eu achando que era E lá ainda vendo uns terrenos ali, hein, em Goiás. E eu achando que era lá no Triângulo das Bermudas, né? Então. Achei que lá era o centro do universo. Marcelo Souza mandou 10. Valeu, Marcelo. Sérgio, você é fantástico. Não. Admiro muito a sua pessoa, Valeu. seu conhecimento e trabalho. Sempre fico entusiasmado com suas palavras. Você é a minha inspiração para a volta da faculdade. Boa. Um salve de São José dos Campos. Boa, garoto. Volta aí, estuda e se forma logo. Tássio Rio. Tem variações consideráveis de temperatura sobre o Sol, tá? Tem variações consideráveis de temperatura ou é sempre constante? Então, é assim, o Sol tem lá no centro dele é uns 15 milhões, 20 milhões de graus, aí vem subindo, chega na superfície do Sol, é uns 6 mil, 7 mil graus, e depois tem a coroa, que é o grande mistério, que ela chega na casa dos milhões. Existem variações de temperatura ali naquela parte que a gente vê? Existem, que são as manchas solares. Mancha solar, buraco coronal e tudo isso são regiões que são bem mais frias do que a região ao entorno. Então, assim, na época de maior atividade do Sol, que você tem muita mancha ali, tem mais variação. Quanto mais mancha, mais variação de temperatura você vai ter. Quando o Sol está no mínimo de mancha, aí não, a temperatura é toda muito mais constante, tá? Mas varia a temperatura de dentro do Sol até a coroa e as manchas ali que são mais frias. O Diego pergunta, qual a probabilidade de se chocar com a Terra? Tem o Sol? O Sol se chocar com a Terra? Cara, não tem probabilidade. Porque vai acontecer isso, cara. O Sol vai se expandir e vai engolir a Terra. Você acha que isso é um choque, né? Então é 100%. Só que é daqui 5 bilhões de anos. Alex, boa. Sérgio, sou fã do canal. Ned, quer casar comigo? Não, continua a pergunta. Se o Sol terá vida de 5 bilhões de anos, pergunto, quantos anos teremos de vida útil do Sol para manter uma temperatura habitável na Terra? É isso aí, cara. Vai lá uns 4 e alguma coisa, entendeu? Enquanto o Sol estiver aí consumindo seu hidrogênio e tal, porque o que acontece? Naquele gráfico lá que eu mostrei, no HR, a maior parte da vida da estrela é dentro da sequência principal. Depois que ela sai da sequência principal, os eventos são muito rápidos, e rápidos mesmo, tá? Então, eles duram, talvez, alguns poucos milhões de anos, que não é nada, e alguns desses eventos que o Sol vai passar duram milhares de anos, que não é menos do que nada ainda, né? Astronomicamente falando. Então, assim, nós vamos ter aí o Sol do jeito que ele está aí por uns bons 4 bilhões de anos, assim, tranquilamente, tá? Depois que vai começar essa fase aí de mudanças mais rápidas no Sol, tá?
Lembrando, pessoal, que esses números são todos mais ou menos aproximados, né? Não pode ser 5, 6, mas essa ordem de grandeza aí. Inclusive, é uma coisa que eu não gosto de usar nos meus vídeos, é tantos anos, tal distância. Eu sempre coloco cerca de... Porque pode ser mais, pode ser menos. É a ordem de grandeza, né? É isso aí mesmo. Paulo Henrique mandou 10. Valeu, Paulo. Sacane, antes da Terra ser, entre aspas, redonda, ela já teve outro formato? Sempre foi redonda, cara. Sempre. A Terra, aí você está falando da formação de planetas, né? Então, como que os planetas se formam na teoria mais assim aceita no momento, na hipótese mais aceita? Pequenos pedacinhos de objetos que tinham aqui começam a se juntar, se aglutinar e acabam ficando redondos, e aí com a força da gravidade e com a pressão eles entram em equilíbrio hidrostático, que a gente chama isso, quer dizer uma coisa redonda, ela está em equilíbrio hidrostático, e aí acabou. A Terra sempre foi redonda, ela não teve outro formato. Ela não teve um formato e aí veio alguém e moldou ela redonda. Não, isso aí é do processo de formação. Tipo, ela não era retinha e Não depois era foi plana engordando. e depois foi engordando, nem era reta e depois um bicho de um lado e outro do outro puxou. Não tem nada disso, cara. Nem fica em cima de uma tartaruga ou de um, como que o pessoal chama? Elefante. O Elton, ele mandou $5 canadense. Sérgio, responde aí. Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas? Isso aí, Cássia Eller, né? Ou não é Nando, né? Não, é do Nando. Nando mas Reis, né? ela Ficou que... famoso na voz da Isso. Cássia Eller, né? Essa música aí, cara, é o terror dos astrônomos, né? O pior é o seguinte, quem diz que quando um segundo Sol chegar, vai realinhar, vai bagunçar a órbita dos planetas. Não tem como realinhar. Não faz sentido nenhum essa letra, viu? Astronomicamente falando. Poesia, aí cada um tem seu gosto, né? Pasquetron mandou 1.000 da moeda japonesa. Iens. Isso. Mas ele não fez perguntas. Valeu. O Luiz, ele perguntou, é possível que o caroço da provável gêmea do Sol, Nêmesis, seja o que tem sido chamado de planeta X? Não. Essa aí é um negócio do Sol, é até estranho, né? Que o pessoal nem perguntou dessas teorias de conspiração, né? Que bom! Que bom, né? Que bom! Agora cutuquei, agora o cara vai começar a perguntar. Agora... Então, o Sol já teve uma estrela companheira. Já teve, sim, cara. Já teve, entendeu? Mas, pela forma, pelo estado que é o sistema solar, muito provavelmente essa estrela não coexistiu com o Sol quando o sistema solar se formou. Se você tivesse uma outra estrela no nosso sistema solar, cara, provavelmente eu te garanto que a gente não estaria aqui, cara. Seria uma bagunça as órbitas. Órbita em sistema binário não é uma coisa bonitinha como é que a gente tem aqui, não. A nossa órbita está estável há quantos bilhões de anos? Está tudo tranquilo, está tudo funcionando de acordo com tudo que a gente conhece. Existem duas teorias, uma é a do Nêmesis, né? E a outra é do Hercóbulos, né? Isso. Hercóbulos. Os caras vendem até o livro do Hercóbulos aí nas paredes, aí no ponto de ônibus e tal. O Hercóbulos é aquela que o cara tira a foto do Sol com a câmera, aí dá aquele lens flare, que a gente chama, e aparece uma bolinha do lado. E aí o pessoal fala assim, olha aqui, ó, a irmã do Sol, que vocês estão negando pra gente e tal. Mas não tem, cara. Isso não tem por conta das órbitas. As órbitas seriam malucas. Os outros planetas, você ia olhar Marte no céu, Marte, Júpiter, não ia fazer a órbita bonitinha, igual eles fazem, tão alinhado, você vê Júpiter saindo. Ia ser uma bagunça. Então, assim, é muito fácil de mostrar que não tem esse negócio. E o planeta X, a verdade, que hoje o pessoal chama de planeta 9, e já teve vários nomes, né? Muito provavelmente, se existir, primeira coisa é essa, né? Se. Vai ser um planeta, não vai ser outra estrela, porque se fosse outra estrela, estaria tudo bagunçado. Como que a gente sabe disso? A gente simula isso. Então você pega, cria uma... Quem quiser baixar, baixa, cara. Tem Inclusive, Sérgio, por causa da questão da perturbação no entorno. Isso. Então existe, sim, essa busca pelo tal planeta X
ou o planeta 9, exatamente nessa questão, na órbita depois de Plutão, ali no cinturão de Kuiper, que tem uma certa bagunça ali que provavelmente acredita-se que exista esse planeta, e os astrônomos estão procurando, não tem porquê eles chegarem e esconderem algo que eles procuram, inclusive, dinheiro para pesquisas, para ir além, para exatamente tentar encontrar esse planeta. Exatamente. E uma maneira até de vocês aí fazerem isso, cara, tem 2 joguinhos, vamos dizer assim. Um é o Space Engine e o outro é o Universe Sandbox, que você pode simular isso. Então você cria o sistema solar do jeitinho que ele é, e depois vai e cria uma estrelinha e coloca ela, que você vai ver a bagunça que vai criar, cara. Então tudo isso é simulado, a gente conhece muito bem. E o do Planeta 9 é isso aí mesmo que a Nete falou. Só que aí tem que achar, né? Por enquanto, mas não estão encontramos. procurando. Estão procurando. Ayrton mandou 5. Boa noite. Valeu, Ayrton. Boa noite, seres humanos e não humanos. Boa. Qual a influência das explosões solares no funcionamento do núcleo e do manto terrestre? E nas geleiras polares? Muito boa pergunta. Cara, no núcleo e no manto, não tem assim muita influência da explosão solar, né? Que você está falando. Não tem lá muita influência, não. Nas geleiras, aí existe a Terra, né? Junto com o Sol tem o ciclo dele. A Terra tem um ciclo também, que pode ter relação com isso. Existem estudos que tentam relacionar e tal. São os famosos ciclos de Milankovitch. Milankovitch foi um pesquisador russo que ele descobriu. Como que ele descobriu isso? Ele foi lá na Antártica, perfurou, fez um poço gigantesco, puxou uma coluna de gelo gigante e ele viu que tinha uns ciclos ali que iam se repetindo. E os ciclos de Milankovitch são vários. Então tem ciclo de 80 mil anos, 40 mil anos, 20 mil anos, 15 mil anos, 11 mil anos. E esses ciclos estão relacionados com mudanças que podem estar ligadas a períodos onde o Sol teve um máximo e um mínimo. Muita gente, quando o Sol está no mínimo, muita gente chegou a falar, não sei se vocês vão lembrar, que a gente ia entrar numa era glacial. Não sei se vocês lembram desse papo. Ah, a Terra vai entrar numa era glacial, olha lá, o Sol está morrendo, nós vamos entrar numa era glacial. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E está no máximo também, não tem nada a ver que vai derreter mais coisa, mas dependendo de determinados momentos, existe uma relação que o pessoal tenta encontrar, tá? Na crosta, na atmosfera da Terra, aí sim as explosões solares têm uma influência muito grande. E ainda bem que não tem no núcleo, né? Porque se estivesse no núcleo, teria que passar por nós aqui. E nós não estaríamos aqui para contar essa história. Josivaldo Fernandes mandou 20. Valeu, Josivaldo. Tenho orgulho imenso de conhecer o canal, pois meu filho, de 8 anos, tem uma curiosidade muito grande sobre astronomia. Manda. Ele vê o quanto acompanho o Space Today. Aí, meu amigo, haja pergunta. Imagina. Afinal, seria possível pisar no Sol? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Então, cara, o Sol, ele não tá... Aquilo que a gente vê do Sol, né? Não é uma superfície, né? Tá mais para uma canjica, um negócio assim. Aquela foto Isso, ficou incrível, aquela né? fotinho lá que parece um milho, né? Isso. Parece milho de pipoca, assim. Aquela parte que o Sol tem camadas, né? Igualzinho a Terra tem camadas e tudo. O Sol tem camadas e os pesquisadores vão dando nome para as camadas. Então o Sol tem um núcleo, tem uma zona de convecção muito grande e depois tem a atmosfera solar, que é a coroa solar e tudo mais. E aquela região que a gente vê do Sol chama-se cromosfera. Duas coisas muito interessantes, até para o seu filho. O Sol não é uma bola de gás. O Sol, os terraplanistas que gostam, né? O Sol, um balão de gás. O pessoal fica falando do balão de gás. Balão de gás, pum, você estoura, né? Não é isso que eles falam? Não é nem uma bola de gás e nem uma bola de fogo também. Que também uma outra parte aí da galera fala, uma bola de fogo, os caras são malucos e tal. O Sol, cara, uma estrela, ele tem temperaturas tão altas, que é um outro estado, tá? A gente chama de plasma. Então é um plasma, né? Como se fosse um caldo extremamente quente e tudo mais. Então não existe uma superfície onde você possa pisar no Sol, tá? Aquilo que a gente vê do Sol, aquilo que a gente vê é a chamada
cromosfera, tá?